No vídeo de hoje do canal vamos falar aí da derrota do São Paulo, mas também já fazendo previsões e falando sobre quarta-feira, jogo decisivo pela Libertadores da América. Então vambora pro vídeo. No Morumbi, uma sova, hein? Internacional 3, São Paulo 1, deu nem para começo, quer dizer, até deu, porque o São Paulo fez 1-0 no começo do jogo, mas em seguida foi amassado pelo Internacional. E aí vamos falar muito sobre a escolha do Zubeldia na escalação, a atuação individual de alguns jogadores, que aliás quase todos que foram muito mal. E aí, ao final do jogo, os gritos de "é quarta-feira". E aí falaremos sobre isso também, como o São Paulo agora e o Zubeldia ficam pendurados com a quarta-feira e com o domingo. Quarta-feira contra o Botafogo, eliminatória da Libertadores. Domingo contra o Corinthians clássico, que não é no Morumbi. Olha só, o buraco. Mandem suas mensagens que vocês acharam, gostaram, adoraram, deu pro gasto, não gostaram, ou foi um lixo. Quero saber também de você, Arnaldo. Gostou, adorou, deu pro gasto, não gostou, ou, o que eu já desconfio, foi um lixo. Foi um lixo inominável, foi a pior partida do São Paulo sob o comando do Zubeldia, pior que a partida contra o Vasco, bem pior, até porque não existiam tantas evidências na partida contra o Vasco, que o jogo era fora de casa em São Januário. Nesse jogo existiam várias evidências sobre alguns caminhos, a escalação, um lixo total, até difícil depois a gente avaliar jogador por jogador. Você falou várias atuações individuais ruins, mas quando o técnico erra tanto numa formação, normalmente o individual não compensa. E é aquilo que você falou, né, Tironi? Fora os minutos iniciais, os 15, 20, quando o Inter não tinha entendido o jogo do São Paulo, o São Paulo foi completamente dominado. Quando tomou o empate já estava bem pior, não teve correção no intervalo e foi sendo amassado. Aqueles jogos que para quem está aqui, poucas vezes eu vivi isso na minha vida, dá vontade de se ir embora no meio do jogo, porque você já sabe que vai perder, né? Então, acho que foi muito mal, não entendi. E vou até só dar um salve aqui, começar, vou falar do Rafael e da Paula, que sempre conseguem a pista certa da escalação. Quando o Rafael me passou a escalação, eu falei, Rafael, você tem certeza que vai jogar esse time? Era esse time com um 4-2-4, sem volante de marcação, contra um time que tem um dos melhores meia-armadores do país, o Alan Patrick, sem lateral de marcação no lado esquerdo, com 4 atacantes, sendo que 2 deles não recompõem, como o Lucas e o Luciano. Então era vinagre na certa, e olha que até ficou barato. E aquilo que você falou, a coisa se inverte. Hoje até o empate era um bom resultado diante do que é o Brasileirão. Aí o São Paulo perde de 3, coloca o Inter no campeonato e tem essa semana exatamente... são duas caixas inteiras de banana, não só casca. Exatamente, né? Porque se eliminar, pior cenário, se é eliminado na quarta e perde para o Corinthians domingo, a gente vai ver o que vai acontecer no domingo que vem, né? E aí, né? Sim, espero que não, mas o São Paulo é eliminado na quarta, pensa como vai pro jogo de domingo. Exatamente, né? Vai fora de casa. Com o pneu arriado pro jogo de domingo contra o Corinthians, que tá aí, crescendo, melhorando e tudo mais. Era só repetir o time contra o Cruzeiro, tinha dado certo. É isso. E vamos falar sobre o Lucas, que jogou, parece que pediu para jogar, falaremos sobre isso também. Então mande aí as suas mensagens pra gente. Marcador, só jogador frágil, foi ridículo. Bom, espero que seja se ele tentou fazer alguma coisa pensando no jogo contra o Botafogo, sei lá, espero que não. Não. Aí tá, vamos lá. Eu acho que esse jogo tem um link direto com o jogo do Botafogo, né? Inevitável. O Lucas de titular, porque ele pediu para jogar, já acho uma coisa bem discutível. O Bobadilla de titular, que vai jogar contra o Botafogo, também, né? Então, assim, eles ficaram bastante tempo, sobretudo o Bobadilla, que ficou até quase o final do jogo. Agora, o que me irrita é o treinador não saber de evidências que nós temos desde que... Tudo bem que a gente conhece mais esse time que o treinador. Agora, Michel Araújo não é lateral. Marcos Antônio jamais será primeiro volante, consegue fazer um desarme. 3 atacantes daquele jeito, esquece. Lucas não recompõe, Eric não recompõe. Eric e Igor Vinícius erram demais. Nossa, erram demais. Esses caras só conseguem jogar com linha de 3, porque daí você tem 3 para consertar. Hoje você só tinha 2. Você tinha o Juan e o Ferrarese, né? E não tinha um volante para consertar, não tinha o longo, tal, não sei. Cara, a escalação é um absurdo. Eu acho que assim, se não fosse o histórico, essa é para colocar o técnico na parede, se não fosse a quarta-feira. Quarta-feira, para mim, ficou evidente. Tem 2 opções. Ou jogar com 3 zagueiros, mas os 3 zagueiros com o Rafinha é aquela coisa, ou jogar com o Lucas de 10, o Rato de um lado, e o William Gomes de outro, né? Jogar em linha de 4. Hoje, você poderia ganhar opções para quarta-feira. Você perdeu várias opções. É absurdo o que aconteceu hoje. E é gozado que o Zubeldia, quando ele foi perguntado sobre o Marcos Antônio outro dia, ele falou que ele não era volante, lembra?
Lembra? Sim, Ele não é um exatamente. jogador, não sei o que e tal. É. Ele não era um jogador que chegava muito à frente, é outro tipo de jogador, mas não volante, né? Muito bem. Yuri Maia. Lucas e Luciano receberam um recado hoje. Então, aí que tá, né? O Luciano fez o gol e o Lucas jogou bem até jogou mal. Até jogar mal, ele jogou bem. Jogou bem os 20 primeiros minutos. Não, ele jogou bem. Ele fez a jogada do gol, ele fez. Enquanto o Inter não acertou a marcação, ele jogou bem. Eu até falei, pô, olha, o Lucas voltou, hein? E o Luciano fez o gol. Depois o Lucas erra num dos gols, no terceiro, né? No terceiro gol do Internacional. Mas aí ele sucumbe junto com o time. Mas ele, o Lucas hoje e o Luciano também. Mas é aquilo, né? Eles foram engolidos pelo resto da equipe frágil que o São Paulo montou. E o gol do Inter de empate é do lateral que o Lucas tinha que acompanhar. Onde o Lucas vai jogar? Ele começou bem. Sabe por que ele começou bem, né? Porque ele foi mais solidário hoje, né? Sim. Virando mais. O São Paulo teve. Eu sei de tudo isso. Os 15 primeiros minutos do São Paulo foram excelentes. Teve no primeiro minuto a jogada do Igor Vinícius, o Lucas cabeceia, quase gol, defesa milagrosa do Rocher, tem o gol do Luciano, tem bola na trave do Bobadilha, mas depois que o Inter se acerta, esse time não ia funcionar, esse time não desarma. Não tem como competir com essa escalação, né? Douglas Gonçalves. Boa noite, Juan e Tressoldi. Será que depois de hoje ainda veremos torcedores pedindo Marcos Antônio titular no lugar do Bobadilha? A derrota atrapalha a preparação para o jogo contra o Botafogo? Quarta-feira. Então, atrapalha, não sei se é o caso, mas a semana fica complexa depois de você tomar uma cacetada dessa, num jogo desse. A semana fica complexa. Porque São Paulo empata hoje. Você vai de outra forma para quarta-feira, domingo também. Agora o São Paulo precisa se classificar e não pode perder o Corinthians, né? Essa é a situação. André Souza, São Paulo tem uma mania horrível de jogar para trás e não é de hoje. O primeiro pensamento dos jogadores quando a bola chega a girar para trás e tocar a bola. Isso é irritante. Você sabe que esse era um defeito do time de hoje. Vários jogadores só sabiam jogar para frente. Só jogar para frente. Então, Michel só para frente, Igor Vinícius só para frente, Eric só para frente, Lucas só para frente. Perdia, vinha 4 contra 2, 4 contra 3. Foi assim que aconteceu. Sérgio, quais jogadores do Inter seriam titulares do São Paulo? Alguns, vai. Não, né? Pouquíssimo. O Alan Patrick, mas não sei se o Alan Patrick seria titular do São Paulo. O Alan Patrick para jogar é aquele 10 que tem que montar um time em função dele. Né? É um ótimo jogador. O goleiro, sem dúvida, né, que é muito bom, o Rocher. Não, o Inter não tem individualmente o grande time, mas o Roger acertou taticamente. E mais, hoje foi facilitado. Deram o jogo pro Roger hoje. Sim. E nota para Luiz Zubeldia. Zubeldia veio com o time reserva pensando na quarta-feira, botou o Lucas e o Bobadilha, que não foram mal na partida, né? Além do que a gente está dizendo aqui. Nas substituições, eu acho que ele acabou demorando por substituir. E isso fez efeito. Né? O time foi muito mal na marcação, ele deveria ter colocado um primeiro volante, o Santiago Longo, não colocou. Ao escalar o Bobadilha com o Marcos Antônio, o time perdeu pegada. Se quer começar com o Bobadilha, bota o Longo para trabalhar. E ele não botou. Então São Paulo ficou com o meio campo fraco. Então eu acho que nas substituições também acho que demorou demais. Hoje ele foi mal, o Zubeldia. Para mim, nota 4 hoje para ele. Tem bastante coisa aqui pra gente conversar sobre o jogo, né, que acabou agora há pouco, e as consequências disso para quarta-feira, que eu não sei, sinceramente, se serão muitas, assim, né? A gente não pode perder de vista alguns aspectos. Eu sei que nesse momento, logo depois que perde o jogo, né, ninguém presta, tem que trocar o técnico, enfim. É um modo de pensar aí de cada um e tudo bem, sem problema. Mas a gente tem que também pensar e levar em consideração que esse é um jogo que tem um outro cenário, né? O jogo da quarta-feira é um jogo que tem um cenário diferente desse jogo. É um jogo em que outros jogadores vão jogar, na sua maioria. É um jogo onde o estádio vai estar mais cheio do que estava hoje, 39 mil pessoas, um ótimo público. Vamos ter 20 mil pessoas a mais aqui na quarta-feira. E é uma outra mobilização, cara, é um outro confronto, é um jogo de Libertadores, enfim. Eu não consigo enxergar esse jogo de hoje com um impacto tão grande assim no confronto da quarta-feira. É claro que é muito ruim você perder um jogo nas vésperas da sua partida de mata-mata. Se ganha, você vai com mais confiança, né? Consegue até tirar uma coisinha ou outra ali positiva disso, pensando no confronto da quarta-feira, como foi contra o Botafogo, né? O jogo anterior contra o Cruzeiro, muito bom que o São Paulo fez com o William Gomes se destacando, credenciou ele a ser titular, credenciou os Zubeldia a mudar o sistema para 3 zagueiros, mas foram outros jogadores. Então acho que é preciso a gente olhar principalmente para isso nesse momento, né? Se ficar nessa onda aqui que eu tenho visto aqui de muitos comentários, né? Não dá, vai tomar um monte na quarta-feira. Então é melhor não jogar. Se for nessa, é melhor não jogar. Não joga, dá a classificação pro Botafogo e não disputa. Tem que mudar a forma que jogou hoje aqui em relação ao jogo da quarta-feira. Ter uma outra mentalidade, ter uma outra competitividade, uma outra organização em campo e ir pro jogo, cara.
Não tem muito o que ser feito. Vai desistir do duelo? Não, o time é fraco, não vai passar, o treinador é ruim. Beleza, então. Então o que pode ser feito? Desiste de jogar? Não joga? Vamos tentar ver o que vai acontecer, armar uma estratégia para esse jogo, ter jogadores mais mobilizados para esse confronto. Porque eu até falei um pouco sobre isso, né? Ao longo do jogo, e aí eu vi um comentário aqui falando, mas os caras recebem todo mês e tal. Ok, sim, mas existem jogos que os jogadores estão mais motivados do que outros. É uma coisa meio natural, é do ser humano isso. Uma coisa é o cara vir jogar aqui o jogo de hoje, né? Um jogo de Campeonato Brasileiro, onde o São Paulo não tá brigando pelo título e tal, tá até bem colocado na tabela de classificação, né? Outra coisa é chegar aqui com 60 mil pessoas, a recepção que sempre tem e terá na quarta-feira, para jogar um mata-mata que te credencia a ser um dos 4 melhores da América, né, na temporada, né? É uma outra mobilização, gente. Não é igual jogar contra o Inter domingo à tarde, o jogo da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a gente tem visto nos últimos anos, isso é uma coisa que não dá para discutir nem discordar, que o São Paulo tem tido um desempenho muito superior do ponto de vista de competitividade nas Copas. Nos últimos 3 anos o São Paulo chegou na final da Sul-Americana, na final e na semifinal da Copa do Brasil e está em vias de voltar a uma semifinal de Libertadores, caso vença um jogo que é muito difícil na quarta-feira. Então eu acho que é preciso olhar um pouco para outras coisas, ao invés só, nesse momento, na projeção para o jogo de quarta-feira, o jogo de hoje. O jogo de hoje foi muito ruim, o time jogou muito mal, não se salvou ninguém. Diante disso, quarta-feira é um outro jogo. O Zubeldia foi mal, hein? São Paulo foi mal, mas o Zubeldia foi mal demais. A gente espera que essa super, hiper, mega pisada na bola não ocorra na quarta-feira, né? Cara, não dá pra entender. Cadê o Belém? Aquele zagueiro que fez um ótimo jogo contra o Bragantino e nunca mais voltou na vida. Cara, não tem outros zagueiros pra fazer 3 zagueiros? Fazer uma linha de 3 com o Ferrarese, o Juan. Bota mais um zagueiro, cara. Outra, por que não botou o Santilongo? Um primeiro volante. Sabe? É muito equivocado. Uma vez a escalação, eu já falei, foi pro brejo. O São Paulo já saiu na frente, fez uns ótimos aí 20 minutos e foi só. Depois foi um chocolate do Internacional. E aí deu do que deu, né? Leva o São Paulo mais. Não leva pressionado. A verdade é essa, realmente é incompreensível. Aí depois na entrevista fala que ele sabe o que é Libertadores. Mas eu acho que foi um jogo desnecessário. Acho que foi bem ruim mesmo. Acho que desde o jogo do Vasco, bem ruim mesmo. E aí você ainda bota o Lucas e o Bobadilha joga o jogo inteiro praticamente. Realmente, eu não sei o que se passou pela cabeça do Zubeldia. Depois ele se explicou e não explicou nada. Então, assim, agora chama o Inter pra briga, e aí você... o São Paulo não entra pressionado pela Liberta, né? Mas assim, se perder na quarta, se for desclassificado, aí a pressão vai ser imensa pra jogar contra o Corinthians e Brasília. Sim, tipo, acho que de vez em quando, sei lá, você tem que ter uma noção do contexto, entendeu? Sei lá, o treinador tem que pensar um pouquinho na semana. Realmente, eu queria saber quantos zagueiros tem o São Paulo, porque, cara, é só botar um terceiro zagueiro, você dava uma ajeitada aí e um volante, acabou. E aí você tem um time mais organizado, você pelo menos não fica faceirinho no meio campo, que foi o que aconteceu, né? O Inter fez o que quis e assim, na minha opinião, 3-1 saiu barato. E pra quase 40 mil pessoas, cara. Então, bom, agora, ao fim do jogo, tem os gritos de agora é quarta-feira, acho que muito, muito justo, muito mais do que justo. Esses jogadores estão devendo, muitos deles. Senhor Lucas, senhor Luciano, mas fizeram gol e tal, fizeram bons 20 minutos, mas o jogo é feito de 90, né? A gente não pode ser só 20. E é isso. São Paulo vai contra um adversário que é superior a ele, que tem uma boa campanha fora de casa, que venceu nessa rodada do Brasileiro. Então vai ser dificílimo. E qualquer coisa pode acontecer. E o São Paulo tem que fazer um jogo perfeito. E o seu treinador, né? Esperamos que entenda o que tem que ser feito, né? E é isso. Eu acho que também desde o Vasco veio uma situação que antes o Rodrigo mexia com mais agilidade. Hoje ele demora muito. Ele segura o máximo para mexer. Sei lá, de vez em quando isso acaba deixando a gente de ganhar uns pontinhos. Mas assim, eu vejo ainda muito mais acertos do que erros. Mas é porque realmente, depois que você vê um jogo do São Paulo e Inter como foi ontem no Morumbi, foi muito erro, cara. Foi muito erro do treinador.
E aí os jogadores também não ajudam, né? Mas realmente você deixar um esquema desse, com o Igor Vinícius que erra pra caraca, que Eric que erra pra caraca, o Arnaldo tem razão. Aí você não tem dois meio-campistas que não marcam, que sim, não é que não marcam, mas não marcam. Aí, meu amigo, é saco, né? Entendeu? Acho que isso é saco pra quase todo e qualquer time, não só o Inter. Então é isso, agora o foco é Libertadores, agora o São Paulo entra com uma pressão, na minha opinião, desnecessária. Serão aí praticamente 60 mil torcedores no mínimo, que vão tentar empurrar o São Paulo nesse desafio dificílimo que é o Botafogo, hoje líder do Campeonato Brasileiro, que joga o melhor futebol do Brasil, que tem um baita time e que vai vir com aquele sangue no olho, com certeza. Depois de ter feito, na minha opinião, um jogo melhor que o São Paulo, ter tido chance de vencer. O São Paulo, na minha opinião, teve a melhor chance do jogo, que foi com o Caleri. O São Paulo vai ter que ser o São Paulo de Libertadores nessa quarta-feira. E aí depois ainda nem para e respira, já tem Corinthians em Brasília. Que aí a gente discute isso tudo. E aí depende do humor que a gente vai estar na quinta-feira para discutir isso, né? Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazurra do canal Mazurra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima segunda-feira a todos, uma ótima semana a todos e valeu!